Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Estamos falando então a Geografia dos continentes. Começamos então pelo continente americano. Lembrando que o continente americano, fisicamente, nós dividimos em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. América do Norte, Canadá, México e Estados Unidos. América Central é aquela parte íntima, ou a parte continental, e a parte insular, a parte das ilhas, que corresponde a mais ou menos 20 países da América do continente americano. E depois nós temos a América do Sul. Na América do Sul nós dividimos em dois blocos: a América Andina, 16 dos países que fazem parte da divisa com a Cordilheira dos Andes, e a América Platina, países que são banhados pela Bacia Platina, Rio Uruguai, Rio Paraguai e Rio Paraná, Argentina, Paraguai e Uruguai. E o Brasil nós trabalhamos sozinho nessa sua caracterização. Pelo Brasil ser um país de dimensões continentais, ter uma economia muito pujante, crescente, é o mais rico da América do Sul, e vamos trabalhar um pouquinho a questão do Brasil hoje, nos seus aspectos políticos, né? Políticos, territoriais e administrativos. Vamos lá? Muito bem. Vamos começar então pelo Brasil, né? Então, Brasil. Brasil, na sua organização política administrativa. Bom, vamos recordar. Como que é o nome do Brasil? Pô, Brasil, professor? Não, quero nome e sobrenome. Pensa um pouquinho. E o sobrenome? Então, o Brasil é assim, meus amigos, é uma república. República federativa do Brasil. Esse é o nome, então, do nosso país. República Federativa do Brasil. Muito bem, então nós sabemos que o Brasil é uma república e a sua organização é através de uma federação. Professor, já ouviu falar que o Brasil é uma democracia? Sim, o Brasil é uma democracia, mas ele é, antes de mais nada, uma república com características democráticas. Porque lembra, democracia. O que significa democracia? Democracia é diferente de república, tá? República. Vamos explicar então a diferença. Democracia, demo, povo. Kratos quer dizer governo. Governo, portanto, do povo, né? Então nós temos aqui um governo do povo. E a república, professor? República vem do latim, res publica, né? Que quer dizer coisa do povo. Bom, mas qual seria a diferença fundamental entre uma democracia plena e um país que tem como regime a república? Simples, né? Então vamos observar? É assim então. Seria possível no Brasil termos uma democracia pura? Talvez sim, talvez não. Vamos ver então, democracia. Democracia. Na democracia, o poder está então, nas mãos da população, ou melhor, do povo, não é? Do povo. E quando eu tenho um problema? Quando eu tenho qualquer problema, o povo é que vai tomar as decisões. Então, para cada problema, a tomada de decisões é através do voto direto. Através do voto direto. Significa dizer o quê? Que a maioria vence, não é? Se eu tiver mais voto para o sim, o projeto vai ser aprovado.
Se eu tiver mais votos para o não, o projeto não vai ser aprovado. Então, na democracia, o poder está nas mãos do povo, que diretamente vota e resolve, toma as decisões para cada um dos problemas. Professor, e como deve ser numa república? República. Como deve ser, então, numa república? Na república é diferente. Na república, eu vou eleger, eu vou escolher os representantes, né? Então, nós temos aqui a eleição de representantes. Representantes. Esses representantes pode ser quem? Pode ser um deputado, gente. Pode ser um senador. Pode ser um vereador. E assim vai, né? Então, a tomada de decisão não é tomada diretamente pelo povo, mas sim pelos representantes, né? Então, ó, a tomada de decisões através dos representantes. Então, professor, diga para mim agora, qual seria o melhor sistema? Seria melhor que o Brasil fosse, de fato, uma democracia ou permanecesse, de fato, uma república, né? Então, vou colocar aqui, ó, qual seria o melhor? Qual seria a resposta? Depende. Depende muito, né? Se for uma população pequena e homogênea, aí sim uma democracia. Então, se for uma população pequena e homogênea, uma democracia. Por exemplo, uma reunião de condôminos, vão discutir a mudança da fachada de um prédio. Aí sim eu posso chamar todo mundo vai ter o mesmo peso de voto, né? E aí aqueles que votarem vão escolher a fachada X, a maioria sempre vai vencer. Mas se a população for maior, população grande e complexa, como é o caso do Brasil. O Brasil é o quinto país em tamanho de população, bastante diversa, porque as regiões são diversas no Brasil, as realidades são diferentes também. Então, nesse caso, seria melhor uma república, eleger alguém e esse alguém me representar, né? Então, nós temos aqui uma república. Professor, o senhor quer dizer, então, que o Brasil, de fato, não é uma democracia? Eu não disse isso, né? O Brasil, então, é uma república com características democráticas. E quando é que eu percebo essas características democráticas? Lembra que na democracia o povo é chamado para dar a sua opinião. E quando que nós seremos chamados para dar a nossa opinião? No ano de 2018, quando teremos eleições para presidente, né? Eleições para os cargos do executivo. Então nós temos aqui, ó, o Brasil, então, ó, de novo, o Brasil é uma república com características democráticas. Professor, e quando que eu percebo, então, essas características democráticas? Quando eu tenho, por exemplo, um plebiscito. Um plebiscito, a população é convocada para falar sim ou não para um projeto de lei, não é? Então nós temos o plebiscito. Em 1993 nós tivemos um plebiscito para escolher o regime político. Não queríamos voltar para a monarquia, mantemos, portanto, a república, não é? Nós temos também uma outra possibilidade, qual é? Um referendo. Referendo é referendar uma lei que já está pronta, só falar sim ou não. 2005, por exemplo, né? O referendo do desarmamento, que a população não aceitou.
E nós podemos ter ainda uma iniciativa popular. Iniciativa popular. Iniciativa popular, o exemplo em 2010, quando parte da população, e tem que ser no mínimo 1% do eleitorado, no mínimo distribuída em 5 estados, sugeriu a formação de uma lei, a chamada ficha limpa, né? Na qual um candidato, se não se enquadrar na ficha limpa, não pode se candidatar a um cargo eletivo. E por último, é claro, todo mundo sabe, eleições. Eleições. Então observe que o Brasil é um país, não é? Uma república com características democráticas. Não é? Muito bem. E que democracia é essa? É o que nós chamamos de democracia representativa, né? Uma democracia representativa. Como é isso? É assim, ó. Nós temos então uma república bicameral. Professor, o que é essa república bicameral? É assim, nós temos então duas câmaras. Duas câmaras. Nós chamamos então de casa, não é? Quais são elas? Então nós temos assim, ó, mais ou menos, não é? Nós temos então, lá em Brasília, nós temos uma cúpula assim, ó. Aqui fica a Câmara dos Deputados. Então nós temos aqui a Câmara dos Deputados, que são em número de 513. 513 deputados. E nós temos uma outra voltada agora para baixo, né? Que nós temos então aqui a Câmara dos Senadores. 81 senadores. Professor, por que essa está voltada para cima e essa está voltada para baixo? Porque essa recebe toda a efervescência, todas as necessidades da população, todos os seus questionamentos. Aqui começa uma primeira discussão na elaboração de uma lei dentro do Poder Legislativo. Aqui, voltada para baixo, mais introspectiva, ou seja, é o momento da análise, da calmaria, né? Para decidir de fato se aquilo pode virar ou não uma lei. Então, a nossa república é bicameral. Nós temos a divisão dos senadores e dos deputados. Deputados, portanto, são aqueles caras que nos representam. Então, nós temos uma democracia representativa, né? Nós elegemos tanto os deputados quanto os senadores que nos representam aonde? No Congresso Nacional. Então, quando eu pego a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores, virou, portanto, o Congresso Nacional, que vai nos representar politicamente. Se de fato representa ou não, só o tempo é que vai dizer, né? Nós sabemos que a eleição para presidente, eleição para governador, eleição para prefeito são eleições diretas, ou seja, eleições majoritárias. O mais votado se elege. No caso de deputados, no caso de senadores, no caso de vereadores, aí não, né? Aí é proporcional. Tem que se fazer um quociente eleitoral e um quociente partidário. Dá um exemplo só. De 503 deputados do Congresso, 76 foram eleitos pelo voto direto dos seus eleitores. O restante foi puxado pelo partido, né? O restante pelo quociente eleitoral e o quociente partidário. Então, na verdade, boa parte dos deputados não nos representam diretamente, e sim indiretamente, né? Muito bem. Então, nós já sabemos que o Brasil é uma república com características democráticas, né? É também uma federação, professor? É uma república federativa, não é? O que é ser uma república federativa? É quando eu tenho a união indissolúvel dos estados, não é? Que quando entram na federação, perdem a sua soberania, mas mantêm uma autonomia limitada, não é? Com
autonomia limitada. Porque está na Constituição brasileira, né? Nenhuma lei municipal pode ser superior a uma lei estadual. Nenhuma lei estadual pode ser superior a uma lei federal, né? Então ele tem uma autonomia limitada. Então o Brasil é uma federação. De que tipo? Mais ou menos assim. Nós temos um governo federal, que é bastante centralizador. E nós temos os entes da federação. Quantos estados tem o Brasil? Isso mesmo, 26 estados e um Distrito Federal, que dependem diretamente do governo federal. O governo se agigantou, se avolumou, né? Lembra, ele ficou muito grande, do tamanho de um Tiranossauro Rex, né? Mas o cara é grandão com um bracinho pequenininho. Então o estado recebe as verbas oriundas dos estados menores, mas não consegue de fato devolvê-la com maior eficiência. Então o Brasil tem uma república federativa, porque é a união indissolúvel dos estados com uma autonomia limitada, diferentemente dos americanos. Os Estados Unidos também formam uma federação, Estados Unidos da América, né? Só que lá os estados são muito mais autônomos, né? É do governo federal para os entes da federação. Aqui são os entes da federação para o governo federal. Então a autonomia para os estados americanos passa a ser muito maior. Bom, então nós já sabemos que o Brasil é uma república, sabemos que o Brasil é uma república com características democráticas, sabemos que o Brasil é uma federação, uma república federativa, pela união indissolúvel dos estados, com uma autonomia limitada, dependente, portanto, da esfera governamental, da esfera federal, né? E nós sabemos também que o Brasil é um país, né, presidencialista. Presidencialista, não é? Presidencialista. Significa dizer o quê? Que nós temos, então, não temos um primeiro-ministro, não temos um monarca, temos um presidente, né? Eleito por um período de tempo determinado. Pergunto, de quanto é mesmo esse tempo? Esse tempo no Brasil é de 4 anos, podendo se reeleger para mais 4 anos sem se ausentar do cargo, né? Então nós temos um presidente eleito por um período de tempo determinado de 4 anos, podendo, né, se candidatar a mais 4 anos, podendo se eleger para mais 4 anos. Muito bem. Bom, quem é a figura desse presidente? Então no Brasil é assim, ó, o presidente. O presidente é ao mesmo tempo no Brasil o chefe de Estado. Professor, quem é o chefe de Estado? O que ele faz? O chefe de Estado, ele é uma figura protocolar, ele não tem poderes administrativos. Ele é mais ou menos a figura da rainha da Inglaterra. Ela, né, reina, mas não governa, né? Então ela não tem os plenos poderes. Então, na verdade, o chefe de Estado é como se fosse um representante daquela nação. E nós temos outra função para o mesmo presidente, que é ser chefe de governo. Ser chefe de governo, aí sim, tem poderes e plenos poderes administrativos, poderes econômicos, né? E poderes políticos, porque é ele, por exemplo, que escolhe o seu ministério. Então o Brasil é um regime presidencial onde o presidente da República, ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Lembra que o Temer, por exemplo, vira e mexe, vai em posse de presidentes, né, de outras nações, representar, fazer, portanto, esse marketing do Brasil também, né? Mas aí nós temos um detalhe importante sobre a figura do presidente no Brasil e o presidencialismo no Brasil. Por quê? Porque o presidencialismo no Brasil, ele é assim, ó, presidencialismo. O presidencialismo no Brasil é o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão.
Um presidencialismo de coalizão quer dizer que tem que existir um acordo entre os partidos políticos. Tem que existir uma aliança entre essas lideranças políticas também, para que nessa coalizão eu forme uma base. Então o governo precisa de uma base sólida para que ele possa governar, porque sem essa base ele reina, mas não governa, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o voto. O presidente foi eleito pela maioria dos votos, então ele recebeu milhões de votos, né? O seu voto é o que nós chamamos de capital. O capital eleitoral, não é? Aí, no dia seguinte da sua posse, ele tem que ter, portanto, agora, o apoio. Ele tem que ter apoio. E o apoio passa a ser o quê? O seu capital político. E por quê? Porque é esse capital político que vai criar o que nós chamamos de base. De base aliada. E sem uma base aliada forte, o governo não consegue, de fato, governar. Bom, o Brasil, em termos de democracia, é um país muito jovem. Nós já elegemos, pelo voto direto, secreto e universal, 4 presidentes, né? Dos 4 presidentes eleitos, né, 2 foram destituídos do cargo, que é o Collor e a Dilma Rousseff, né? Então ficou o Lula e o FHC. Então o Brasil está engateando aí nessas questões políticas. Podemos melhorar? Podemos melhorar muito, né? Principalmente aqui, ó, né? Nesse tipo de presidencialismo de coalizão, eu tenho sempre que estar, né, oferecendo cargos, oferecendo vantagens para que eu possa criar uma base sólida e uma base aliada. Porque sem a base aliada, o governante não consegue governar. Tá bom, meus amigos? Espero ter ajudado vocês. Um abraço, até a próxima.